Projeto de lei da Câmara número 2, de iniciativa da Presidência da República, que dispõe sobre medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, que serão realizados no Brasil, altera as leis número 12.035 de 2009, que institui o ato olímpico no âmbito da administração pública federal. Há sobre a mesa pareceres que serão publicados na forma regimental da CCJ, que teve como relator o senador Marcelo Crivella, com a emenda número 2 de redação. Da CCT, do senador Lazier Martins, favorável. E da Comissão de Educação, parecer do senador Antônio Anastasia, favorável, com as emendas número 3 a 5 de redação. A matéria tramita em regime de urgência constitucional e foi incluída na ordem do dia nos termos do artigo 353, melhor dizendo, parágrafo único do regimento interno. A presidência comunica ao plenário que não foram apresentadas emendas durante o prazo único previsto no artigo 122, inciso 2º B, combinado com o artigo 375, inciso 1º do regimento interno. Discussão do projeto e das emendas em turno único. Conceda a palavra ao senador Lazier Martins. Obrigado, palavra, presidente. Vossa Excelência. Em primeiro lugar, também saudando o nosso doutor Bandeira, sempre prestimoso, diplomático, eficiente. Com relação a esse projeto de lei, presidente, vindo da Presidência da República, foi fragmentado conforme as competências das várias comissões. A mim, da CCT, coube a parte referente à comunicação social, as transmissões de rádio e televisão, transmissão de imagens e o marketing. Não houve emendas, não houve discussão, passou essa matéria pacificamente. Com relação, como Vossa Excelência já disse, houve uma emenda na CCJ e uma outra na CE. Pela relevância do tema, em razão da proximidade do evento, afinal, daqui a 4 meses, teremos esse que vai ser um dos maiores eventos da história do Brasil, que serão os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. De modo que nos parece que, diante da expectativa dos organizadores, cabe esta aprovação para, enfim, facilitar o trabalho de conclusão desses preparativos. Muito obrigado. Cumprimentamos o senador Lazier e o relatório que foi produzido na comissão e que possibilita exatamente uma convergência em torno dessa matéria que é muito importante para o Brasil. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, este projeto de lei que tramita aqui em regime de urgência constitucional e de autoria da Presidência da República estabelece obrigações do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro tem que cumprir junto ao Comitê Olímpico Internacional. Vou votar contrário por precaução, porque anteriormente, no cumprimento de obrigações do Estado brasileiro com a Federação Internacional de Futebol Associados, foi demonstrado cabalmente, aqui nesse plenário também, que o Brasil cedia ao conjunto de pressões em relação à FIFA, pressões estas que outros estados, que outras nações que sediaram Copas do Mundo não haviam estabelecido, não haviam cumprido, não haviam cedido a essas pressões por parte da FIFA. O que nós estamos vendo no caso da FIFA, da realização da Copa do Mundo aqui, o que estamos vendo numa CPI, que tenho participado, com sede nessa casa, que é a CPI sobre os negócios do futebol brasileiro e sobre o contexto da realização da Copa do Mundo aqui no Brasil, é que, com base nas isenções e favores que o Estado brasileiro concedeu à FIFA, se estabeleceu indícios de um esquema de corrupção entre o Comitê Organizador da Copa do Mundo e a Federação Internacional de Futebol Associados. O que nós vimos depois foi um esquema de corrupção denunciado no funcionamento da FIFA e um conjunto de favores na realização da Copa do Mundo no Brasil. Eu não tenho claro
não está para mim claro quais são os termos das isenções que vão ser prestadas pelo Estado brasileiro ao Comitê Olímpico Internacional. Eu só sei que aqui está, entre outros aspectos, isenções tributárias, isenções de taxas. Eu, por precaução, irei votar contrário, porque acredito, não me surpreenderei se daqui a pouco, em uma CPI, aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados, nós encontrarmos favores e esquemas montados a partir das concessões que o Estado brasileiro viabilizou, cedeu a partir das pressões de um organismo internacional. Por fim, senhor presidente, não considero adequado o Estado Nacional fazer concessões a partir de pressões de organismos internacionais. Não me consta que as pressões do COI oportunizaram concessões por parte do Estado britânico para a realização das Olimpíadas de Londres. Então, por conta de que nós temos que conceder favores ao Comitê Olímpico Internacional, a essa instituição internacional, temos que conceder favores tributários e isenções de taxas, pela mera razão da realização dos Jogos Olímpicos em nosso país, que é um evento internacional patrocinado por essa entidade. Nós já votamos aqui um crédito suplementar extraordinário para a realização dos Jogos Olímpicos e agora estamos votando a concessão de favores a uma entidade internacional, curvando aspectos da nossa legislação por conta dessa entidade internacional. Para mim, é inadequado, senhor presidente, o nosso voto será contrário. Presidente, peço a palavra. Também para registrar, a exemplo que faz o senador Randolph, posição contrária, sobretudo em razão do precedente que foi a realização da Copa do Mundo, com todos os benefícios, vantagens, concessões feitas pelo governo brasileiro a uma entidade corrupta, notadamente corrupta, reconhecidamente corrupta, que foi a FIFA. No momento em que o país vive uma crise brutal, em que o governo insiste em recriar a CPMF, o seu sonho sempre foi recriar a CPMF, faz concessões que nós consideramos exageradas para a realização de um evento que certamente não trará o retorno que se espera, a exemplo do que ocorreu com a realização da Copa do Mundo no Brasil. Nós temos exemplos, e poderia citar a Grécia como o exemplo mais notável, do desastre em que se constituiu uma Olimpíada realizada à custa de benefícios concedidos, de exageros conferidos e, portanto, em que pese o fato de ter esta matéria, a relatoria de senadores competentes, qualificados e extraordinários que procuraram contribuir para que o governo tivesse esse documento legal para a realização das Olimpíadas, eu também quero ter esta preocupação e quero ter a precaução, adotar a precaução, votando contrariamente a essa proposta do governo. Senador Ronaldo Caiado, uma palavra, Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Votação em globo das emendas número 2 da CCJ, 3, 4 e 5 da Comissão de Educação, todas de redação. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Registro o voto contrário. Aprovados contra os votos dos senadores Randolph Rodrigues, Álvaro Dias e outros senadores. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo mais quem queira discutir, declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. Em votação, aprovada, a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.